Bom, vamos lá, galerinha. Terceira e última parte da nossa resolução de exercícios. E vamos lá para o exercício 14. Vamos pegar aqui minhas canetinhas. As minhas canetinhas, fazer uma divisão aqui, ó. Maravilha. Exercício 14. Vamos ver o que ele fala o 14. O 14 é de múltipla escolha, né? Vamos dar uma olhadinha. Ele fala assim, ó. Após estudar a terceira lei de Newton, um estudante conclui que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. Então, assim, o seguinte, ó. Vamos fazer o desenho aqui, ó. Eu não sei desenhar carroça, gente. Então a minha carroça vai ser um broco. Brincadeira, vai ser um bloco. Certo? Eu não sei desenhar também um cavalinho. Então o meu cavalinho eu vou transformar em uma pessoa. Ai, o professor está falando que uma pessoa é um cavalo. Não, é que eu não sei desenhar mesmo um cavalo, né? Então vamos imaginar, vamos trocar. Em vez de ser um cavalo puxando uma carroça, vamos imaginar que é uma pessoa puxando um bloco, certo? E ela está puxando o bloco por um fio. Aí o que acontece? A pessoa puxa a corda. A pessoa, através da corda, vai puxar o bloco. Só que, da mesma forma como a pessoa puxa o bloco puxa a pessoa. Puxa a pessoa no sentido contrário. Como que eu sei isso? Simples, gente. Se essa pessoa, se esse chão aqui for um chão de gelo, muito liso, e esse bloco for muito pesado, quando essa pessoa puxar esse bloco aqui, a pessoa vai ir para frente. Por quê? Porque da mesma forma como a pessoa puxa o bloco puxa a pessoa. Essa é a terceira lei de Newton. Terceira lei. Tudo bem? Então a terceira lei ela fala isso, ó. Para toda a força que é aplicada, você tem uma força de reação que tem as seguintes características, ó. O para ação e reação. Vamos relembrar. Ação e reação. Quais são as características do para ação e reação? Elas têm a mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos. Ó, isso que eu estou falando, gente, ó, faltou um C cedilha aqui. É pro para ação e reação. Então, ação e reação tem mesma direção. A ação e a reação tem mesma intensidade. Direção igual. Vou colocar aqui. Intensidade igual. Sentido opostos. Sentidos opostos. Certo? Então, ó, primeiro, ó, tá vendo? Ó, o menino puxa o bloco na direção horizontal para a direita. Mesma direção. O bloco puxa o menino na direção horizontal, mesma direção, e sentido contrário. Se o menino aplicar uma força de 10 newton no bloco, o bloco vai puxar o menino também com 10 newtons. Essas são as três principais características do para ação e reação. Além disso, ação e reação eles ocorrem em corpos distintos. Ocorre em corpos distintos. Distintos. Certo? São do mesmo tipo. Mesmo tipo. Tudo bem? O que eu quero dizer que ocorre em corpos diferentes? Ó, o menino aplicou uma força no bloco. O bloco aplicou uma força no menino. E são do mesmo tipo. Se a força que o menino está aplicando aqui é graças à tração da corda, a força que o bloco vai aplicar no menino também vai ser graças à tração da corda. Tudo bem? Essas as regras que a gente tem
que entender que funcionam, certo? Então, ó, vamos ler de novo o exercício. Ele fala assim, ó, após estudar a terceira lei de Newton, o estudante conclui que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa. Ó, o menino ele errou aí quando ele diz que um cavalo não conseguiria puxar uma carroça porque se a força é em sentido contrário de mesma intensidade, ela vai se anular. Porém, o menino esqueceu é, dessa condição aqui. Ocorre em corpos distintos. Enquanto o menino puxa a carroça vai puxar o menino. Então, assim, em cada um deles estará agindo uma única força, certo? Que é a força que o menino aplica na carroça, e no menino vai estar agindo uma força que a carroça aplica no menino. Só tem uma força sendo aplicada nos dois, certo? Tudo bem? Por isso que a carroça ela vai se mexer. Então vamos ver o que diz a A. O estudante está correto, olha lá, essa alternativa já se torna errada por dizer que o estudante está correto, né? Então já está errado daí. Vamos ler. Sendo esse um tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. Um pouco complicado, né, gente? O Newton, ele desenvolveu muitas coisas, né? Ele desenvolveu o teorema fundamental do cálculo, ele estabeleceu as leis da dinâmica, do movimento, ele estabeleceu algumas equações, algumas teorias sobre movimentos de astros, né? Ele também fez o estudo da teoria, ele estudou a luz, a formação, como que a luz se forma, como que a luz se propaga, além de vários trabalhos bíblicos também, que Newton se engajou muito, né? Então, assim, Newton foi uma pessoa muito inteligente, né? Muito esforçada, muito estudiosa, né? E eu acho que o problema de um cavalinho puxando uma carroça, eu acho que o Newton conseguiu explicar muito bem, né? Então a A, ela tá errada, gente, certo? B, o estudante está errado. Maravilha, está errado. Pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento. Então, não é a força de atrito. De fato, o menino, quando ele vai puxar a carroça, ele vai puxar a carroça e vai andar para frente. E aí o que acontece? Como foi explicado nas aulas do professor Vinícius? Quando o menino ele anda para frente, ele empurra o chão para trás. E o atrito, por ação e reação, vai empurrar o menino para frente. Lembra disso? Que o professor Vinícius até fez esse desenho assim, ó. Fez o desenho assim. Quando a pessoa empurra o chão para trás, o chão empurra a pessoa para frente. Olha lá, para ação e reação. Enquanto o pé empurra o chão para trás com uma determinada força, o chão empurra a pessoa para frente com a mesma força. Empurra para trás, a pessoa empurra o chão para trás e o chão empurra a pessoa para frente, certo? Mesma direção, intensidade igual, ó, em corpos opostos, em corpos distintos. A pessoa aplica uma força no chão e o chão aplica uma força na pessoa. Mas o que acontece? O chão empurra a pessoa para frente, mas a pessoa é que puxa a carroça, certo? Então quem faz a carroça se mover de fato é a pessoa, não é o atrito, certo? E outra coisa, o atrito ele vai atrapalhar o movimento, né? Porque quando essa pessoa puxar a carroça, o atrito vai empurrar essa carroça para trás quando ela andar para frente. Então, na verdade, o atrito atrapalha. Então, tá errada a B também. C. O estudante está correto e não há uma lei da física que possa explicar esse fato. É complicado, né, gente? Porque assim, ele já começa errado, né? Dizendo que o aluno está certo, ele não está. E ele fala, e não há uma lei da física que possa explicar esse fato. Complicado, né, gente? Porque existem teorias na física que não dizem, que pode não ser a verdade absoluta, mas que explicam de uma forma muito bem detalhada e estruturada e teorizada, de forma que é, aparentemente nos aproxima muito daquilo do que de fato é, né? Como teoria de buracos negros, né? A própria mecânica quântica, que é uma teoria bem complicada, bem complexa, que graças a ela a gente consegue usar celulares, computadores, a própria internet, né? Então eu acho que a física ela tem algumas explicações muito boas para explicar
o fato do cavalinho conseguir puxar a carroça, né? Então a C, ela não está correta. Vamos ver a D, que é a última, né, que provavelmente está correta. Ele fala assim, o estudante está errado. Maravilha. Pois as forças aplicadas são de mesma intensidade. Maravilha, porque a operação e reação. Mas atuam em corpos diferentes. Maravilha, atuam em corpos distintos. Sendo assim, não haverá equilíbrio, porque uma força está sendo aplicada num corpo e a outra no outro corpo. E a carroça movimentar-se-á. Maravilha, certinho. Do modo como a gente raciocinou aqui, apareceu a resposta. A alternativa D para 14. Certo, galerinha? Vamos lá para 15. Olha a 15, ó. Olha o que ela vai falar na 15. Outra de múltipla escolha. Ele fala assim, a respeito da terceira lei de Newton, ou seja, ação e reação. Marque a alternativa verdadeira. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Não, gente. Não necessariamente o par ação e reação é formado por forças de contato. De fato, a maioria dos exemplos que a gente coloca para ação e reação são de forças de contato, né? Eu empurrando a mesa, eu aplico uma força na mesa, a mesa aplica uma força na minha mão. Isso é uma força de contato, certo? O cavalinho ou a pessoa puxando a carroça ou um bloco, força de contato, certo? Porém, existem forças que não são por contato. Por exemplo, a força magnética, a força que o ímã aplica em metais. A gente sabe que se a gente colocar um ímã numa determinada distância de um metal, esse metal ele vai se sentir atraindo, ainda que não tenha contato entre eles, ainda que não tenha nada que puxe que você veja, que tenha um contato lá para puxar. Essas são as forças que a gente dizem que agem à distância, né, sem contato. Porém, assim, quando você põe um ímã perto de um metal muito pesado, muito grandão, você vai sentir que, na verdade, quem vai ser puxado vai ser o ímã, né? Mas, na verdade, o que acontece é que os dois estão sendo puxados. Tanto o ímã puxa o metal, quanto o metal puxa o ímã. Porque tem que valer o par ação e reação. Quando o ímã puxa o metal puxa o ímã, ou vice-versa. Tudo bem? Então, não necessariamente o par ação e reação são por forças de contato. Então, a A está errada. B. As forças de ação e reação sempre se anulam. Não se anulam porque elas agem em corpos distintos, certo? Isso a gente viu na questão 14. Então a B está errada também. A força normal é uma reação da força-peso, aplicada por um corpo sobre uma superfície. Gente, vamos lá. Vamos pensar o seguinte caso. Imagine que eu tenho uma mesa, e em cima dessa mesa eu tenho um bloquinho aqui, certo? Vamos aplicar as forças que agem nesse bloquinho. A primeira força que age, a primeira força que eu vou colocar é a força-peso. O que é a força-peso? A força-peso é essa força que puxa os objetos para baixo, certo? É o peso dos objetos. Graças a essa força-peso, os objetos eles vão para baixo. Tudo que eu soltar aqui, ele vai para baixo. E essa força, ela age constantemente. Ó. O canetão caiu, mas ainda existe a força-peso agindo nele. Mas por que ele não continua para baixo? Porque a mesa aplica uma força nele contrária que está evitando que ele caia, né? Quando eu empurro a mesa para baixo, eu sinto uma força na minha mão. Quem é que está aplicando? A mesa, que é uma força que evita que eu atravesse a mesa. Essa força que a mesa aplica no bloco chama-se força normal. Força normal. Está ali a força normal. Certo? Olha que legal. E olha só, o bloquinho está parado, né? Se ele está parado, significa que a soma das forças é igual a zero. Significa que essa força normal, a intensidade dela, é igual à força peso. Então, uma cancela a outra. Porém, essas duas forças estão agindo no mesmo bloco. Então, elas podem formar o par ação e reação? Não, não, porque o par ação e a reação ocorrem em corpos distintos. Então, você pode perguntar, mas então quem que vai ser a reação da normal e quem que vai ser a reação da peso? Vamos lá. Vamos separar aqui o bloco da mesa. Ó. Eu sei que a mesa aplica uma força no bloco, que é a força normal. Ora,
Se o bloco aplica uma força, a mesa aplica uma força no bloco, o bloco aplica uma força na mesa. De mesma intensidade, de mesma direção, de sentido oposto e é do mesmo tipo. Então, se a mesa aplica uma força normal no bloco, o bloco aplica uma força normal na mesa. Agora sim, temos o par ação e reação. Certo? A ação de mesmo tipo ocorre em corpos distintos, mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Achamos o par ação e reação da força normal. Daí a ação e reação do peso. Maravilha. A força-peso, o responsável por gerar a força-peso nos corpos é o planeta Terra. A gente vai ver mais para frente que todo corpo que tem massa atrai outros corpos que têm massa. Então essa força-peso aqui, quem cria essa força-peso no bloco é o planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra puxa o bloco para baixo com a força-peso. O que o bloco faz? Puxa a Terra para cima com a força-peso. Aí você pode pensar, mas professor, por que a Terra não sai do lugar? Porque a massa da Terra é muito grande. É muito, muito grande. É a mesma coisa. Se você for empurrar uma caixa de papelão vazia, você consegue empurrar tranquila, porque ela é uma caixa de papelão vazia, então a massa dela é muito levinha. Então qualquer força que você fizer, a caixa de papelão vai andar. Agora, se você pegar um bloco de chumbo do mesmo tamanho da caixa de papelão, você vai ter muito mais dificuldade para colocá-la para se movimentar. Porque ela tem uma massa muito maior. Então, se você aplicar. Galerinha, ó, o celular ele parou de filmar e eu não percebi, viu? Mas vamos continuar. Então, eu acabei fazendo a resolução do restante, mas vamos continuar. Eu tinha dito anteriormente que a massa, por que a Terra ela não se move com a ação dessa força-peso que o bloquinho aplica nela? Porque a massa dela é muito maior. Né? Então, como eu estava dando o exemplo da caixa de papelão e do bloco de chumbo. Como o bloco de chumbo tem uma massa muito maior que a do papelão, se você aplicar uma força no bloco na caixa de papelão e a mesma força no bloco, a caixa de papelão vai andar. Agora o bloco de chumbo não vai andar, porque a massa dele é muito maior, né? Ele praticamente nem vai sentir aquela força, certo? Então é por isso que a Terra não se move com a ação da força-peso vindo do bloquinho, certo? Então a alternativa C aí na 15 tá errada, né? Porque a força normal ela não é a ação da força-peso, certo? A reação da força-peso é uma outra força-peso e a reação da força normal é uma outra força normal, certo? D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Não, olha lá, atuam em corpos distintos, ó. Normal está aqui no bloco, reação do normal está na mesa. Normal está aqui no bloco, reação do peso está aqui no bloco, reação do peso está na Terra. Então sobrou a alternativa E para 15. Como estão aplicados em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Maravilha, né? Vamos lá para 16. Olha o que ele fala no 16. O movimento retilíneo e uniforme é consequência da aplicação de uma força constante sobre o corpo que se move. Então, não é, gente. Movimento retilíneo e uniforme a gente abrevia para MRU. E a característica principal do MRU é que a velocidade é constante. Mas veja, se a velocidade é constante, ela não varia, porque ela é constante. Se ela não varia, ó, por essa equaçãozinha aqui, a aceleração vai ser zero. Se a aceleração é zero, a força resultante que age no corpo é zero. Então, um corpo que está no MRU não tem força diferente de zero agindo. Ou não tem força nenhuma, ou a soma de todas as forças é zero. Certo? Então, quando ele fala que o movimento é consequência da aplicação de uma força sobre um corpo que se move, não é. Certo? B. A lei da inércia prevê a existência de referenciais inerciais absolutos em repouso, como é o caso do centro de nossa galáxia. Gente, não existe referencial inercial absoluto. Não existe. O maior erro dessa alternativa B aí é dizer que existe referenciais inerciais absolutos.
Não existe. Vamos ver assim, ó. Para toda ação existe uma reação correspondente, maravilha, sendo exemplo dessa circunstância a força normal, que é a reação da força-peso sobre objetos apoiados em superfícies planas. Não, a gente acabou de ver na 15. A reação da força normal é uma outra força normal. A reação da força-peso é uma outra força-peso. Normal e peso não podem ser ação e reação porque elas são forças diferentes, uma é normal, outra é peso, e estão aplicadas no mesmo corpo. Por esse motivo que elas não podem ser ação e reação. Então a C está errada. D. Se um corpo é dotado de aceleração, maravilha, aceleração, esta certamente é consequência da ação de uma força, ou de um conjunto de forças de resultante diferente de zero agindo sobre o corpo. Bingo, né? Tá certo, porque se um corpo tem aceleração, significa que a força resultante, que é a soma de todas as forças que agem no corpo, é diferente de zero. Então, se ele tem aceleração, consequentemente, ele vai ter a força resultante agindo nesse corpo. A alternativa D na 16. Beleza, gente? A gente termina aqui então a nossa lista. Desculpa, viu? Porque de repente apareceu o resto da resolução, mas é porque o meu celular ele parou de gravar e eu percebi só depois, tá? Mas é isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado da resolução. Estudem, vejam de novo. Espero que tenham acertado bastante exercícios quando vocês fizeram pela primeira vez essa lista. E continuem estudando e tirando suas dúvidas. Forte abraço, galerinha!